Vamos falar hoje sobre eu e o duplo, esse personagem duplo quântico. Meus amores, Papo Quântico da Gigi, segunda a sexta às 8h08 da manhã. Meus amores, Giselda Galvão, consultora, esperar o pessoal ir entrando. Entrei um pouquinho atrasada hoje. Uau, bom dia Marcelo, bom dia para quem tá entrando. Rosimeire, bom dia, bom dia. Vamos falar de duplo hoje, gente. Domingo nós temos o nosso encontro, workshop, 10 horas da manhã, conexão duplo quântico. Meus amores, eu espero que nesse domingo a gente possa entrar numa nave, decolar com o duplo, nos encontrar, né? Tomarmos consciência, né? Do que significa a existência, né? Dessa possibilidade. O que realmente possa ser esse duplo quântico, né? Bom dia para todo mundo que tá entrando. Então, assim, gente, é uma oportunidade, né? A gente é impressionante. Nós estamos às vésperas, né, de grandes eventos que a gente não sabe nem... A gente não consegue definir, né? Mas os eventos, né, que possam vir a acontecer nos próximos tempos são eventos grandiosos, são eventos esperados, anunciados de várias formas, né? Em diferentes credos, crenças, facções religiosas, né? Doutrinas. É uma conjunção, né? De situações assim, planetárias, dimensionais e temporais. A questão do duplo tem a ver com as aberturas das dimensões, né? Sobreposição dos tempos, passado, presente e futuro. Vocês não estão achando que está tudo muito rápido? E a gente está perdendo a condição de... Eu, pelo menos, já nunca tive muito. Ultimamente, então, é como se eu fosse ficando atemporal, né? Eu tô vivendo o momento presente, gente. É o único lugar que eu posso estar. Não tá tendo condição, primeiro, de ficar preso no passado, porque o passado, ele não movimenta o seu futuro, ele te estagna, né? Você não consegue projetar o futuro. Um futuro bacana preso no passado. E o futuro é algo que ainda não chegou, não ocorreu. Então não adianta eu ficar presa lá, eu só posso estar aqui, presente. Quanto mais presente eu estou, mais intensamente eu vivo a minha vida e tenho condições de criar. Se eu estou presente com os meus pensamentos, principalmente, eu posso criar futuros potenciais. Cada pensamento você cria um futuro potencial. Você já pensou a quantidade de caca que a gente cria? Bom dia para todo mundo. Rosana, vamos falar um pouquinho da presença, dessa oportunidade, né, da gente estar com o duplo. Gasguei. Rosana, não esqueci de você não, viu, querida? Do Theo, desculpa. Nós vamos marcar para semana que vem o horário dele, tá? Engasguei. Tem tanta coisa que tá rodando aqui na minha cabeça que eu engasguei. Toda vez que a minha mente agita muito, principalmente se eu estiver me alimentando e tudo, eu engasgo. Não tem jeito. Bom dia para quem tá entrando. Então, meus amores, a oportunidade que nós estamos tendo de de vivermos conscientemente a dois, eu e o duplo.
Eu tô pensando seriamente em escrever alguma coisa a respeito, eu e o duplo. Eu acho fantástico. Essa oportunidade, né, que a gente tem. E também a gente expandir um pouco a nossa percepção, conhecimento e consciência com relação a tudo isso. Vocês já pensaram que cada vez que você pensa algo, você cria um potencial no futuro? E esse tal de duplo, ele vai pelas aberturas temporais, ele escapa, ele sai pela abertura temporal, e enquanto eu estou conversando aqui, falando, ele está acessando tudo que eu pensei nesses últimos segundos, ele está indo lá no futuro, que a gente pensa que é futuro, só que na realidade é uma velocidade muito grande. Passado, presente e futuro é só uma questão de velocidade. Tudo ocorre simultaneamente. Então já pensou esse duplo indo lá, buscando o melhor futuro para daqui meia hora, uma hora, o que vai acontecer na minha vida? Se eu penso caca, o que vai acontecer? Muita caca, né? Você cria um potencial futuro e o duplo, ele vai lá selecionar aquele que vai ser o melhor para tudo e para todos. Eu acho essa pegada maravilhosa, né? Para tudo e para todos. Olha que coisa incrível. Para tudo e para todos. Essa é a base de sustentação, o modus operandi da hiperconsciência universal. Melhor para o que é bom, o que é mais interessante para tudo e para todos. Quando você começa a perceber esse funcionamento do universo, fica mais fácil viver, né? Ah, Rosana, que bom que você me entende, né? Nossa, menina, assim, corre, assim, zilhões de coisas, né? Milhões de coisas para resolver, gente, eu tô com tanto projeto, eu tô com tanta coisa que eu tenho que finalizar, sabe? Agora eu resolvi, aí soltei o duplo quântico, eu acho que é 18 e 19 de maio, eu vou fazer o curso da Forças Invisíveis avançado. Todo mundo pedindo, vou entrar com avançado. E vamos ver quem são os candidatos. O único pré-requisito que vai ter, infelizmente, é fazer o Criando com as Forças Invisíveis, né? Que é o primeiro módulo. E aí o módulo 2 é o avançado, né? Vamos ver se essa turma aí vai estar... Se aqueles que escolhem, né? Os maduros... Vamos ver a colheita aí, né? Das Forças Invisíveis avançada. Vai ser do balacobaco. Ai, gente, essa realidade aqui às vezes nos surpreende, sabe? Quanta ilusão, quanta mentira, né? Quanta ilusão, quanto equívoco, quanta historinha, né? Nos contaram. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, quanta ilusão, quanta mentira, né? Quanta mentira! Bom dia, Lorene, querida. O que nos ensinaram, né? Quanta coisa, eu fico olhando. E quanto não nos contaram, quanto não... Gente, o compromisso que essa elite global tem, o compromisso básico, fundamental deles é esconder a verdade da massa. É realmente iludir, enganar, controlar através da mentira, do engano. Todo mundo é tratado mesmo, né? Como NPC mesmo, né? Mas só que não é todo mundo que é NPC, né? Vamos botar aí que seja 50%.
Existem correntes mais interessantes também que falam que é 50%. O dia que eu ouvi isso, eu falei, de quem eu vi, eu falei, uau, 50% é melhor do que 70%, né? Então, assim, NPC 50% para criar narrativa. Quem não sabe o que é NPC, né, são os nossos queridos programas. Gente, eu não entendo, nunca joguei videogame na minha vida. O pessoal é que me introduziu com essa linguagem, né? O Flávio Vale que introduziu. Não, é NPC. Aí ele falou, né? O pessoal que os programas. Dentro do jogo são os programinhas. São personagens que são apenas um programa. Eu falei, NPC. E aí o pessoal gosta de chamar de Borg também. Gente, isso eu tô falando isso aqui, mas não deveria, porque isso cria uma indisposição, né? Uma questão assim de um preconceito. Não é isso que eu quero criar, divisão. O que eu tô tentando trazer aqui no meu canal é consciência. E aí nós ficamos nos matando, né? A gente fica se rasgando para poder, vamos dizer, sermos politicamente corretos, sermos, né, temos uma coerência de comportamento, né, bacana com os NPCs. E os NPCs nada mais são do que programações. Lógico que eles têm uma consciência num determinado nível, ninguém está dizendo isso, que não. Mas a tendência, né, deles seguirem cegamente, sem questionar, eles não conseguem fazer diferente. Você vê que é uma programação. É todas essas pessoas que ficam lutando pelas verdades do sistema e monitorando e vigiando e perseguindo aqueles que não fazem, por exemplo, né? Bom dia, querida. Bom dia, Mércia. Grande abraço também. Scarpas do Lago. Essa mulher é muito chique. Scarpas do Lago. Que delícia, Mércia. Muito bom. Aproveite. Muito gostoso. É muito bom estar no lugar onde a gente se sente bem, né? É muito gostoso. Eu me sinto privilegiada também. Eu não estou em Scarpas do Lago, mas eu estou em Indaiatuba, do lado de Campinas. Estar em Indaiatuba, morando numa chácara, uma pequena chácara que eu moro. Aqui é chácara, né? É um terreno um pouquinho de 1000 metros, não é grandes coisas. Mas quando você começa a administrar esse terreno, você começa a ver que é bastante. Exige programação, investimento, né? Um monte de coisa. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, porque foi uma escolha. Isso aqui tudo foi escolhido. Foi um projeto de vida meu. Gente, foi uma loucura esse negócio desse projeto meu, porque eu idealizei uma coisa, mas assim, eu vou ser honesta com vocês. Até então eu não estava consciente, né, das coisas que eu tô consciente hoje. Aliás, se eu tivesse consciente, talvez eu não criasse esse projeto, sei lá, fizesse outra coisa, não sei. Não que eu fique presa a um projeto, né? Eu já me questionei muito, eu já pensei, é melhor sair, é melhor mudar a rota, né? Porque a gente não pode ficar cristalizado em alguma coisa que a gente idealizou. Naquele momento era bacana, às vezes depois não é. Só que no meu caso, no meu dia a dia aqui, ver o que é a questão do futuro, hein? A gente está dentro do assunto, né? Falando da questão de criar futuros, né, possibilidades no futuro que vão ser contribuição ou não para nós. E o nosso duplo vai selecionar isso. O que acontece? Eu criei esse projeto há muito tempo atrás, né, de ter
morar numa chácara, mas eu também eu queria ficar bem na cidade mesmo, não queria criar distâncias, dificuldades de ir e vir, porque eu já tinha entendido, que eu já vivi outras coisas na minha vida, então eu já tinha entendido que com o tempo eu não ia querer pegar um carro e ficar andando numa estrada para poder chegar na cidade, para poder acessar um mercado, resolver coisas práticas. Eu queria estar próxima. E eu tô, assim, é um bairro da cidade, só que é um negócio meio assim, é muito interessante, sabe? Isso aqui foi muito engraçado, porque quando eu comecei a criar esse projeto, eu tava morando em São Paulo, eu comecei a visitar uma amiga aqui e eu me encantei, porque eu fui para São Paulo não para ficar lá, eu fui para São Paulo para... Eu tinha consciência que ali eu ia descobrir qual era o meu lugar. Olha só. Eu ainda não tinha as ferramentas das perguntas. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Longe disso. Longe disso. E assim foi. Eu falei, bom, lá eu vou descobrir para aonde que eu vou. Oncotom que eu vou. Oncotom que eu vou. Para me descobrir qual que é o meu lugar, né? Qual que é o lugar que vai me acolher, que vai me... Não que assim, eu vou morrer, vou passar o resto da minha vida ali. Mas gente, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que estar criando algo. A minha vida, eu sou muito criativa. Eu tenho uma energia que a gente chama de energia generativa, muita energia generativa. Eu gero muita coisa, crio muita coisa. E quando eu descobri essa cidade, eu gostei porque Belo Horizonte, como a Mércia tá lá, a Mércia mora em Belo Horizonte, pelo que eu entendo, e ela vai para Escarpas, né? Deve ter casa em Escarpas e tudo. O que acontece? Ela pode me confirmar o que eu tô falando aqui. O nível de insolação de Belo Horizonte é uma coisa, porque por isso chama Belo Horizonte, porque o céu tá sempre azul, na grande maioria dos dias do ano, mas grande maioria mesmo. Você tem um céu muito azul e um sol muito intenso. Gente, eu sou solar, totalmente solar. Eu preciso de céu azul e sol. Ficar 3 dias nublado, gente, eu vou ficando... um dia sem sol, eu já fico estranha. 3 dias, agora eu fico pensando as pessoas que moram em países como a Suíça. Eu tenho muitos clientes na Suíça. E, né? E é o que a gente sabe que fica muito tempo, né? Sem ver o sol. Eu não me imagino numa situação dessa de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Indaiatuba, aí eu vi aquele céu azul, aquele sol maravilhoso. E dentro das pesquisas, quem quiser pesquisar aí, é uma cidade que já teve em vários momentos no ranking, assim, no topo, né? No primeiro lugar de qualidade de vida do Brasil, das cidades com melhor qualidade de vida. Continua, não sei se ela hoje está em segundo ou terceiro, mas, gente, é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito interessante. E ela tem uma característica que eu amo, ela é plana. Belo Horizonte, eu falo que é cidade de cabrito. Quem mora em Belo Horizonte tem que ser cabrito. Tem que descer e subir, descer e subir, descer e subir. Sim, verdade, eu também sou solar. Pois é, Messa, nós solares, nós gostamos de sol. Indaiatuba tem mais insolação do que Belo Horizonte, quando eu fui pesquisar. E é uma cidade que funciona. Tudo aqui funciona. De verdade. E aí eu olhei e falei, gente, eu me apaixonei pela cidade. Assim, colado em Campinas. Aonde eu moro, gente, é grudado em Campinas. Em 20 minutos eu tô dentro do aeroporto de Viracopos. É muito próxima a minha chácara de Viracopos, do aeroporto internacional de Viracopos. Isso também contou muito para mim. E dentro do meu projeto, né, sempre, porque na época a gente só pensava em presencial, né? Assim, bom, as pessoas podem vir de qualquer lugar do mundo e vir aqui Viracopos e estar dentro da minha chácara, da minha casa, né?
E a questão a minha proximidade da cidade é muito grande, é poucos quilômetros, mas assim, é um bairro. Eu tô num bairro, só que é um bairro assim diferente, é um negócio diferente. Você entra no bairro, você jura que você tá na cidade interior. É um mal barato. E eu lembro que quando eu fui procurar terreno aqui, eu entrei numa imobiliária. Para falar a verdade, foi a única imobiliária que eu entrei. Eu entrei e uma senhora muito simpática veio me atender. E hoje, desde a época que eu olhei, assim, eu não dei tanto crédito. Hoje, já há mais tempo, logo depois eu reconheci que aquela mulher, ela estava me esperando. E o universo, meu duplo, usou a boca dela para dizer o que eu tinha que ouvir. Expliquei para ela o que eu gostaria de adquirir, de comprar, de ter aqui. E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma coisa aqui para você, que é exatamente o que você escolhe ter. E na sua condição também de você ser uma mulher que está, né, querendo fazer um projeto solo, tal. Questão de segurança excelente. E ela me apresentou esse bairro aqui. E eu olhei para aquilo tudo, gente, aquilo gritava para mim. Eu não tive dúvida. Na realidade, na época eu estava casada, né? E ainda estava casada. E aí nós compramos esse terreno. De lá para cá foi uma saga, uma odisseia, né? Porque aconteceu um monte de coisa e tudo. Houve uma separação e tudo. Foi uma coisa muito interessante. Muito interessante. Aconteceu de tudo. Mas foi o processo que ocorreu necessário, vamos dizer assim, né? Dentro da minha trajetória e das minhas escolhas também, de todo o meu conteúdo de bagagem consciente que eu dei conta de criar. E foi uma coisa, assim, muito interessante, porque agora que eu estou assim, numa condição de mais presença, mais consciência e tudo, eu todo momento eu reviso, eu dou uma olhada pro processo que me trouxe até aqui e falo, gente, foi perfeito. Lógico que houveram uns atropelos, né? Umas escoriações, uns machucados, uns escorregões. Muita coisa dolorosa aconteceu, gente, mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que descolar, né? Que a gente tem que liberar. São registros que nós temos que liberar da nossa alma, do nosso ser, que realmente vai doer, vai incomodar, a gente vai ficar assim, meio impactado, assim, como assim? E hoje, é lógico, depois que o perrengue passa, que a gente, né, bate a poeira, começa a andar e aí pega um caminho legal e vai, a gente fala assim, não, que legal. Mas na época a gente não acha legal. A gente fica muito bolado, né? Fica assim, poxa vida, como pode uma coisa dessa? Entende? Mas hoje não, hoje eu vejo e falo assim, uau, que perfeição. E eu não tenho dúvida nenhuma que quem me guiou foi o meu duplo. Meu duplo que me trouxe até aqui. Porque a cada momento que eu continuo aqui, que eu usando ferramentas no espaço de mais consciência, de mais presença, tendo muito mais clareza dessa realidade que eu estou vivendo, que eu estou criando para mim, eu tenho visto a cada dia, a cada momento, a perfeição que é isso aqui para mim. O quanto está adequado, o quanto cria mais para mim, para tudo e para todos, para mim e para todos, né? Não, cada dia eu falo, puxa vida, eu acho que foi o duplo que soprou para mim, só pode esse projeto, porque ele é perfeito. Ele ficou muito tempo estagnado e parado, esperando que eu resolvesse inúmeras coisas minhas pessoais, internas. Eu tinha que liberar muita coisa aqui, ó, da bagagem do inconsciente. Se a gente não libera essa bagagem do inconsciente,
que são as nossas crenças, tudo que nos limita, tudo que está programado e que não é contribuição mais para a nossa vida, se a gente não libera isso, gente, nós vamos ficando estagnados. A nossa vida não expande. E eu tive um processo, um tempo, onde o projeto ficou aparentemente estagnado, parado, e eu estava, na realidade, liberando bagagem. Eu ainda estava presa a muitas crenças. Muito presa a muitas crenças que estavam me deixando numa situação assim bastante uma prisão mesmo, né? A gente vai ficando em gaiolas de ouro. Eu tava numa gaiola de ouro, né? Num casamento, uma história, né? Que valeu, assim, foi super interessante durante uma época. Mas depois passou a não ser mais, né? E quando eu comecei a sair dessa gaiola de ouro, né? Liberar toda essa bagagem e tudo, doeu muito. É igual, sabe, foi assim que eu acho que eu tava igual a múmia. Sabe aquelas múmias todas assim enroladas, só que era esparadrapo. Cada esparadrapo que tirava, não, doeu. Gente, vocês já perceberam, olha, eu atendo muitas pessoas que estão presas em relacionamentos. Conheço também, né? Gente, né? Relacionamento tóxico, perfis assim de pessoas narcisistas, né? Personalidade narcisista, comportamentos assim tóxicos, tem demais. É assustador. E a pessoa que está aprisionada nesse tipo de... Porque ela, lógico, ela tem internamente algo que vibra, que atrai aquilo, obviamente. Ela lá na infância dela, em alguma situação, ela acreditou que ser maltratada era ser amado. De tão maltratada que a pessoa ela acredita que amor é maltrato, que o amor é tóxico. Ela não avalia que é tóxico, mas ela só vê relações tóxicas. O papai e a mamãe, uma vida muito tóxica, né? O vovô e a vovó tóxico, né? Muito controle, aquelas coisas todas que a gente, a família latino-americana, ei! A família latino-americana, não, gente, o que faz com isso? Como é que traz clareza para essas pessoas? Ela é caliente, mas ela né? Ela é apegada, ela é grudenta e ela tem posse. A questão da família latino-americana, os relacionamentos dos latino-americanos é de muita posse. Não existe a percepção de que o outro, né? O outro é o outro e que deve ser respeitado, né? Não existe ética, não existe uma noção de ética aqui na América Latina, né? No Brasil é posse. E tinha uma frase que meu ex-marido dizia, meio de brincadeira, mas ele falou isso a vida inteira e depois eu vi que realmente ele estava falando muito sério. Você é minha mulher, tudo é meu. Eu achava que era brincadeira. Falei, uau. E aí, meus amores, para você se libertar de um relacionamento tóxico desse, você tem que se curar. Não tem jeito. Você só sai disso curado aqui dentro. O que eu posso curar aqui dentro que vai mudar toda essa realidade. Só depois de muita cura, muito saravá e surucucu, a gente consegue se libertar de um relacionamento desse tipo, tóxico, né? Dessa toxicidade dos nossos ancestrais, né? Porque nós viemos de família, esse corpinho aqui nasceu numa família que tem uma bagagem.
que tem questões ancestrais mesmo, que mulheres que foram, né, muito dominadas e tudo. Então, gente, todos nós que estamos aqui juntos, aqui reunidos agora, né, quem está me ouvindo, em qualquer momento que eu vi, vai reconhecer que na própria família ocorre, né? São raros os relacionamentos que não são tóxicos. E vieram e foi acontecendo tudo do jeito que tem acontecido, né? Só que agora a gente já, assim, os humanoides, quando vêm num corpo viver essa experiência, num corpo físico, ele fala assim, vamos lá, vamos ver como é que é. Gente, a gente vem e acaba doando. Romanticamente, muita gente fala disso dessa forma, né? Que a gente vem doando o nosso DNA, a nossa condição para poder libertar libertar, né? Esses ancestrais, essas famílias e tal. Eu acho isso uma visão muito romântica. Não sei se é real, mas acredito que alguma coisa deva ter mesmo né? De esse propósito de libertação, com certeza. Eu acredito mesmo que para a gente poder se liberar da Matrix, né, da matriz de controle, para poder ir embora daqui definitivo, vamos falar assim, né, a gente tem que fazer dar uma contribuição para dar uma liberada na própria caca, né, na nossa bagagem, para dar uma melhorada no sistema, né, vamos dizer assim. Vamos fazer uma limpeza, né, fazer uma limpeza que é importante para nós liberarmos esse conteúdo. E o interessante é que o duplo, ele tem um papel fundamental no caminho e no processo. Somente ele pode mostrar para você o caminho da liberação, de seja lá do que for, de todas as suas questões. Então, quando você aprende a trazer para o duplo as questões para que ele resolva, aí você realmente chegou num patamar de possibilidade de se libertar da Matrix. Eu sempre soube, porque antigamente eu chamava eu não tinha consciência do duplo, como o mundo só veio a saber do duplo tem pouco tempo, tem poucos anos, né? Eu não sei exatamente, mas assim, que começou a divulgar tem muito pouco tempo. Aqui no Brasil tem muito. Gente, a divulgação do duplo é muito pequena. É tudo muito tímido, né? E o autor da teoria toda, ele tem um ponto de vista dele. É pessoal, a gente respeita, mas a gente sabe que é muito restritivo, né? E a gente quer que todo mundo conheça essa realidade do duplo. Então, eu convido vocês domingo agora, às 10 horas da manhã, entrarem comigo nessa embarcação, nessa possibilidade de conhecimento e de maior intimidade, uma conexão com o duplo, para que você possa transformar a sua vida. A sua vida, ela é transformada dia a dia, hora após hora, quando você tem consciência, porque não basta você saber que ele existe, tem a forma como você vai se conectando. Existe um aprendizado, uma reformulação interna que você tem que fazer para poder estar realmente cada dia mais próximo dele. E com essa proposta, desse conhecimento, eu trago essa conexão duplo quântico, domingo às 10 horas da manhã, faça suas inscrições, tá? E olha, muita gente pediu, muita gente falou que queria. Então, venham para dentro, que já tem uma turma bacana já dentro do barco. Mas a gente quer que esse barco saia, né, para navegação assim mais cheio possível, para que a gente possa, de forma exponencial, tá reverberando, vibrando, né, essa consciência dentro do planeta, gente. Isso é importantíssimo. As pessoas estão procurando mestres fora.
Não existe mestre fora mais, existe internamente, um duplo que te guia. E ele é o mais qualificado para isso. Por exemplo, eu tomei consciência da toxicidade dos ciúmes, mas ainda sinto. A consciência por si só já é a cura? Não. Não. A consciência é Lili, a consciência que você tem os ciúmes e tudo, é a porta que se abre para você adentrar um espaço de consciência maior para você se curar. Entende? Essa primeira consciência ela é hiper válida. Mas se você não fizer a sua parte, se você não pegar o anzol e a vara e for pescar, não vai dar, entendeu? Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o processo de transformação, né? E ir lá na infância, por exemplo, e outras linhas do tempo para descobrir aonde que você ficou presa, aprisionada em situações, né, que geraram o ciúme. Normalmente está ligado muito à insegurança e baixa autoestima, né? E trabalhar isso e usar ferramentas o tempo todo para poder superar isso. Bom dia! Não acredito que a Silvana tá aqui, que delícia! Ô prima querida, que bom! Ah, gente, o resgate de fractais, né? Então, Lúcia, eu fiquei pensando como domingo eu vou fazer a conexão com o duplo quântico. Eu vou fazer o resgate de fractais. Eu estou pensando em fazer o resgate de fractais no próximo sábado. Eu vou dar meio que uma bagunçadinha aí porque eu tô na Touch Vibration, eu tô fazendo de 15 em 15. Mas eu vou dar uma mexida, porque sábado passado teve o touch. Aí esse domingo agora eu vou ter o conexão duplo quântico. Então no sábado que vem, ao invés de eu estar fazendo o touch vibration, eu tô pensando em fazer o resgate de fractais. Ainda vou dar uma olhada na agenda para ver o tempo, que eu acho que já no sábado que vem, eu acho que já dá um mês, né, que foi feito mais ou menos. Eu tenho que olhar a data do primeiro que foi, do resgate. Eu tô pensando em fazer assim, né? E a gente poder continuar com esse trabalho. O trabalho do resgate de fractais foi algo extremamente proveitoso. Gente, pra mim, pelo menos, tá reverberando no meu campo até hoje. Eu não sei como que tá pra vocês. Até se alguém que participou do resgate, tem muitas pessoas que estão aqui que eu sei que participaram do resgate de fractais. Comenta aqui pra mim como que foi pra vocês o resgate. Como está sendo, né? Porque a gente transforma, olha, começa a vir uma alegria de não sei aonde, sabe? Porque partes da sua alma são resgatados. Aquelas dores, aqueles momentos onde você perdeu um pouco da sua essência, onde a dor, o sofrimento, uma série de situações, a parte de você ficou perdida e aquilo retorna, aquela energia, aquela consciência retorna. É maravilhoso. Todos nós voltamos a ser mais nós mesmos. E muito conflito que estava acontecendo deixa de existir. Pensamentos repetitivos, inseguranças, medos, né? Estados de raiva, de sabor, até mesmo ciúmes, como a Lili comentou agora há pouco, né? São situações que vão sendo restabelecidas. A harmonia, né? Tudo isso começa a voltar para o seu sistema de uma forma muito mais harmônica. É uma atividade, resgate de fractais é uma atividade para aqueles que estão despertos, aqueles que estão já entendendo, quem escolhe fazer ou presentear o parente com um filho, um marido, uma esposa, quem quer que seja. Você está presenteando as pessoas de uma forma maravilhosa, porque a pessoa, ela não tem consciência, mas ela começa a reunir essas partes dela, você começa a ficar mais inteiro na vida, mais presente. Olha, até assim, gente,
eu comecei a perceber nos últimos dias um comportamento meu que em outras épocas eu falaria, gente, parece que eu baixou uma cigana em mim, né? É assim, às vezes no vestir, na escolha de algumas coisas, assim, numa forma de lidar com algumas coisas, eu comecei a ver que nesse resgate de fractais, eu acho que foi resgatado um fractal meu muito interessante. E eu tô com uma pegada muito legal, eu tô adorando. Mas nesse caso sou eu mesma, não é uma entidade que veio, tá próxima desse negócio, né? Não é por aí, não é isso. Mas é uma parte de mim mesma que ficava, sabe aquela parte sua que você quer fazer alguma coisa e que dá aquele pequeno impulso, mas você não tem coragem de bancar o negócio? Você fica assim, você vai lá, não. Aí você vai, a mente entra e fala, não, faz assim, não faz assado, não, então. E aquilo começou a bater em mim. Esses dias eu tô assim, gente, eu tô com um comportamento nessa área aqui, coisa simples do dia a dia, tá diferente isso aqui, tá assim, aquilo que eu não tinha ânimo, assim, não tinha ímpeto, energia para poder ir até o fim, eu tô indo. Eu falei, então, agora conversando aqui com vocês, me veio a consciência que foi o resgate de fractais. Obrigado, viu? Obrigada por ter me lembrado do resgate de fractais. Tá vendo? Todos os assuntos acabam, porque o duplo rege tudo isso. As pessoas me perguntam, Gisele, do duplo é o eu superior? Não. Não. É um conceito muito além. Não que não existe, né? Não existe uma consciência superior. Mas isso é um pouco complexo. E isso dentro da conexão eu vou explicar. Né? A gente vai trazer à tona assuntos e que também vão ser acessados na hora do curso. A gente consegue acessar muita coisa. Por isso que eu acho legal de ter um grupo de pessoas, né? Realmente que estão a fim de conhecer o assunto. Quanto mais pessoas, melhor, para a gente poder exponencializar quanticamente a informação, para a gente poder acessar níveis mais interessantes. Não é questão de ser elevados, são potenciais vibratórios, né? Consciências mais despertas, que elas possam estar mais próximas a nós durante o workshop, para que a gente possa conectar e receber informações, acessar. É uma questão da gente acessar aquilo que já existe. Mas para a gente acessar o que já existe, nós temos que acessar naquela camada vibratória e dimensional. Quando você tem um grupo, exponencializa e a gente consegue acessar. Isso é que é legal, no grupo. Sinto uma mudança que ainda não sei identificar. Pois é, Lili, tem coisa que a gente não consegue nem dar nome. A gente não consegue definir. Mas você tá vivendo, você fala, gente, eu tô sendo mais eu. Foi mais ou menos por aí. Eu comecei a perceber, eu estou sendo mais eu. E sem medo de errar, né? Em alguns aspectos. Às vezes é um adorno, é uma roupa, é uma coisa que você gosta de usar. Mas você fica assim, antes você ficava assim, não, eu tô dando um exemplo, assim, mais simplesinho possível, né, gente? Mais tosquinho possível, que é, né, às vezes um gosto, porque o pessoal gosta de chamar de fractais, também tem a visão dos subpersonalidades. A gente vê como fractais, né? Então, eu realmente sinto que começou eu recebi de volta uma subpersonalidade, um fractal meu, que eu acho que é meio cigano, assim, sabe? Não, cigano, não na palavra, não é bem o cigano. É uma coisa assim, eu falo que eu meio espanhola, né? Eu acho que eu sou meio espanhola. Eu tenho uma coisa assim, de um fractal mesmo espanhol que começou a voltar pelas roupas, pelas coisas que eu comecei a usar, sentir vontade de usar, que eu já tinha, mas o impulso era muito tímido. Eu falava, não, tal. E aí agora eu falei, não, é isso mesmo. Sou mais eu. Então você começar a ser mais você, para comer, para viver, para se relacionar, para ganhar dinheiro. Você só ganha dinheiro, você só entra na prosperidade dos relacionamentos, da sua vida. Você só torna a sua vida grandiosa quando você reúne cada vez mais as suas partes. E é você mesmo.
você sendo você de verdade, você cria uma vida grandiosa. Do contrário, você sempre vai ser a coadjuvante, aquela pessoa que está sempre copiando, porque você se inspirar é uma coisa, mas nós todos podemos nos inspirar, mas a criação é pessoal, individual de cada um. Copiar é uma coisa de, não expande. Não é verdadeiro para você, quando você está copiando, não é verdadeiro, você pode se inspirar. Como eu falei aqui ontem, acho que foi ontem que eu falei? Ontem teve, eu nem sei, acho que não me lembro. Eu sei que eu falei, foi ontem mesmo, que eu falei da receita, não foi? Que eu falei do manjar de coco. Aí ontem eu não lembro se eu fiz a live, gente, deu branco aqui. O que aconteceu? Eu fui fazer um manjar de novo, mas só que deu diferente. Eu usei um ingrediente diferente e tal, e aí eu inovei, eu peguei e fiz, na realidade, um coco com chocolate 100% cacau. Gente, vocês não têm noção. Veio uma querida ontem aqui em casa e eu servi para ela experimentar. Ela falou assim: Giselda, que é isso? Que negócio dos deuses divinos que é esse? Eu falei: eu vou criando. Eu tenho isso, né? Eu crio tudo. Em cima de tudo eu crio alguma coisa. E é isso, meus amores, é a sua impressão digital. Qual é a impressão digital que você vai deixar nessa realidade? Qual que é a energia quando você deixar o corpo físico, que você sair dessa experiência? Qual é o padrão vibratório, a impressão digital que você vai deixar nessa realidade? Quais os frutos da sua árvore você vai deixar nessa realidade? Porque aquilo que todo mundo já deixa, tá tudo certo. O que você vai deixar além, que é só você que pode? Só a sua impressão digital, só você tem. O que você faz de uma forma que somente você faz? Entende? Então, quando eu comecei a entender isso, e eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa, um universo único, cada um de nós todos aqui somos um universo único. E essa impressão digital, esse fruto, tem um fruto que só a Giselda aqui vai dar. Tem um fruto que só a Lília aqui vai dar. Tem um fruto aqui que só o Marcelo vai dar. Entende? Não adianta, meus amores. Aí as pessoas ficam assim: qual que é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu falo: meu amor, o seu propósito de vida é ser você mesmo e dar o fruto que você representa. Aquilo que você dá conta de criar, soltar. Qual que é o fruto que você vai dar nessa realidade? Seja ele qual for. E aí entra as nossas escolhas a todo momento de estar trazendo o fruto, o melhor de si para tudo e para todos. E nesse sentido de ser contribuição, você somente realiza isso se você tiver como diretor de cena principal o seu duplo quântico. Não tem pra ninguém, meus amores. Domingo, 10 horas da manhã, dia 28, conexão duplo quântico. Vamos criar uma vida além de todas as limitações dessa realidade? Vamos criar algo além? Vocês não estão cansados da mesmice, não? Vamos criar além. Eu convido todos vocês. Hoje é sexta-feira. Eu convido todos vocês a criarem uma vida além de tudo que vocês já viveram. É muito impressionante. Quando a gente acha que nós somos, às vezes, tão pobres internamente, a gente está tão mediocrizado que a gente acha que só tem... Não, aqui tá bom nada. Como pode melhorar o que mais é possível, né? E duplo me mostra o caminho, por favor, de uma vida grandiosa, de uma vida espetacular.
com ótimos relacionamentos saudáveis, muita saúde, paz, dinheiro no bolso, prosperidade, abundância em todas as áreas, grandes projetos, né? Algo que você acorde de manhã, você tem, os seus olhos brilham, você vem para a vida com vontade de realizar algo. Porque a pessoa, ela morre quando ela deixa de criar. Quando ela para de dar frutos nessa realidade, é hora de declarar-se morto. Não tem mais nada, né? Meus amores, olha, eu sinceramente espero que vocês depois da live dêem um joinha e façam comentários. Tira dúvida, faz pergunta no Instagram, porque as perguntas podem se tornar temas de lives também, tá? E eu espero a inscrição de quem estiver me assistindo, sentir no coração, né, o chamado do duplo, para poder fazer essa conexão. Gente, que tá num precinho, por favor, né? Então, qualquer coisa, entre em contato no meu Instagram, no meu WhatsApp, que tá aí no Instagram direto, e aí eu passo as informações, tá bom? Eu espero, vamos ver se eu consigo, de repente, amanhã, dar uma palavrinha com vocês. Vamos pensar no caso, tá bom? Beijo grande e até domingo na Conexão Duplo Quântico. Eu espero vocês, hein? Até logo, gente. Até a próxima live.